Então agora a gente começa mais uma programação aqui do Up Podcast, agora de uma forma diferente, com um tema diferente e com a gente apresentando nessa programação especial, né, Manu? Apresentadoras diferentes também. Isso! O tema de hoje, então, é o teu valor para Cristo, mais voltado hoje para as meninas, né, Pri? Isso. Mas para todos os meninos também, obviamente, né? Como a gente estava conversando antes de começar, é importante também para os meninos, para suas futuras namoradas, para suas futuras filhas, tantas opções, né? As esposas também, para aquela que já é casada, para os esposos também. Todo mundo tá inserido no assunto de hoje, né? Exatamente. A gente já quer convidar você que está nos assistindo a compartilhar para todo mundo possível, para todas as meninas mais especificadamente, né, Manu? Isso. Que vai ser uma bênção e você pode ajudar muita gente compartilhando, curtindo e assim por diante, interagindo com a gente, tá bom? Isso aí, então é isso tá aí, bom. então. Vamos chamar a nossa convidada, irmã Ana Paula. A nossa irmã, então, líder do Lefam, juntamente com seu esposo Renildo. Isso. Seja bem-vindo, então, ao Up Podcast. Vai estar trazendo uma palavra, então, pra gente sobre o valor do jovem cristão, o valor do cristão o teu valor para Cristo, né? Trazendo uma palavra também de Deus e mais voltado para as meninas, né? Que hoje em dia tá sendo, como a gente estava comentando hoje, está sendo muito distorcido o nosso valor, o valor das mulheres hoje em dia. E a nossa irmã, então, vai estar trazendo essa palavra pra gente. Então, a paz do Senhor a todos os queridos irmãos, irmãs, jovens que estão nos acompanhando aí. Também reforço o convite para compartilhar esta live, estar participando e falando um tema bastante importante, porque nós precisamos compreender o valor que nós temos para Deus, da maneira que o Senhor nos formou, e Ele nos formou com um propósito, para que nós venhamos exercer tudo aquilo que Ele tem planejado para nós. Então, é importante reconhecer a nossa identidade em Deus, saber que o Senhor não errou quando nos formou, que Ele nos colocou no lugar certo para aprendermos também, e todas as ferramentas que nós podemos utilizar e crescer. Isso aí. E como é importante quando a gente sabe o nosso valor em Deus, né? Quando a gente tem essa intimidade com Deus e entende para aquilo que nós fomos criados, o propósito da nossa vida, e a gente não se influencia, então, com o mundo, né? Com as ideologias, com as influências que tentam distorcer aquilo que Deus nos criou. Exatamente. É importante ter esse conhecimento de saber, né, a forma que o Senhor nos criou, né? E mesmo estando numa cultura do mundo, e agora me direcionando mais aos jovens que estão aqui, tanto meninos quanto meninas, sabendo que mesmo que a gente esteja na cultura do mundo, a gente pode preservar a nossa fé, a nossa integridade, o nosso caráter em Deus, né? Vamos ver o exemplo de Daniel e seus amigos, né? Que saíram da sua cultura, tiveram os seus nomes trocados, porque trocar o nome significa modificar a sua identidade. E quando eles foram trocados, levados para o cativeiro na Babilônia, eles chegaram lá e eles eram adolescentes. E qual foi a posição deles? Né? Não me contaminar. Eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Então eles sabiam ao Deus que eles serviam. Eles tinham essa noção da sua identidade muito bem constituída. Para jovens, de cerca de 13 anos para mais, que foi a média da idade que esses jovens foram levados para o cativeiro. Então, mesmo sendo jovens, eles tinham essa percepção de identidade que nem trocando o nome deles, eles deixaram de adorar o Deus verdadeiro, estando numa cultura do mundo, né? Que era a cultura da Babilônia, que para nós, falar em Babilônia nos representa o mundo. Sim. E eles foram tirados das suas famílias também, Tirados né? das suas famílias. O que hoje em dia a gente, mesmo dentro de casa, mesmo com a família estruturada, com os pais, as influências ainda estão entrando lá dentro de casa, no celular, na escola. E como
reforçarmos então essa identidade, como não se deixar levar pelas identidades de que as mulheres são independentes, de que elas são autossuficientes, de que elas não precisam de ninguém e que elas podem fazer tudo. Primeiro é importante falar, assim, já que a gente fala no departamento de famílias também, né, a importância da família, de pais e mães saberem abençoar os seus filhos dentro da sua identidade. Abençoar meninas, abençoar meninos com o propósito que Deus criou, porque Deus criou homens e mulheres com papéis distintos, porém que se complementam. Então eu não preciso concorrer com o outro, eu preciso compartilhar com o outro. Então isso é diferente. E às vezes acaba criando num sistema fora do que é o padrão da palavra de Deus. Se nós vamos pegar, por exemplo, alguns pais que tiveram êxito com seus filhos, começando com o ensinamento da mãe, olha, por exemplo, o tempo que Joquebede teve com Moisés, que foi pouco tempo ali, no que ela amamentou, foi tão importante o ensino dela, que quando ele foi para a cultura do Egito, ele ainda se posicionou a favor do povo de Deus. O próprio Samuel, criado por Ana ali, quando ela desmama e leva ao templo, mesmo lá, o sacerdote estando errado, os filhos do sacerdote estando errado, ele teve um posicionamento correto. Então, ambos tinham esse reforço da família como identidade. E na cultura judaica, a importância dos pais educar os seus filhos para um propósito em Deus. Porque o nome era utilizado nesse sentido de existe um propósito, existe uma identidade. E como meninas, como mulheres, nós temos um propósito em Deus. Nós temos uma identidade. Por mais que muitas vezes a gente acha que não tem na Bíblia muitos personagens femininos, existem muitos. Inclusive, até mesmo quando a Bíblia não cita o nome desse personagem, é proposital. Por exemplo, quando nós falamos de Naamã, que era um grande general, tinha um grande orgulho, que na casa dele tinha uma menina, sua serva, é proposital. Porque quem é o personagem central da história? Não é a Naamã, é a menina. Então, Deus tem uma identidade para as mulheres também. E nós precisamos conhecer a sua palavra e conhecer a nossa identidade em Deus, porque é só no Senhor que a gente consegue perceber a importância dessa identidade e não ser influenciado por aquilo que o mundo diz, pela cultura do mundo, que hoje cada vez mais vem desconfigurando, tentando tirar da mulher os aspectos no qual o Senhor formou essa mulher para si. E quando nós, mulheres, tentamos ser aquilo que não cabe a nós, né? Tentamos agir de forma independente, a gente acaba sabotando aquilo para qual a gente foi criado, para aquele propósito. E aí a gente tenta agir à frente do que nos cabe. E também, como a gente estava comentando dentro do casamento, que existe a diferença da mulher e do homem. A mulher às vezes é muito mais ansiosa, agitada, ela quer arrumar as coisas, quer deixar tudo mais rápido, enquanto o homem já tá, muitas vezes é mais calmo, mais quieto, tipo aquela coisa tipo, vamos arrumar o armário, e aí o homem vai arrumar. O quanto a gente tem que ser sábia nisso, em esperar o nosso tempo, esperar o tempo de nós agirmos e não tentar acelerar tudo. Isso aqui é muito importante, né? Principalmente quando a gente fala em relacionamento, né? É saber que você vai dividir uma vida. Por que hoje eu vejo muitos problemas de jovens? Porque muito foi inculcado, que não deveria ser, na cabeça de muitas jovens, porque somos criadas por mulheres, né? E às vezes essas mulheres, claro, até mesmo pelas gerações passadas, nos quais elas sofreram, tiveram problemas, tiveram dificuldades, até não se posicionaram, né, profissionalmente, nem na sua vida, enfim. Criaram mulheres com essa identidade e temos dentro do mundo todo um movimento ideológico para desconfigurar essa figura da mulher. Mas quando Deus forma Adão e Eva, ali no jardim do Éden, ele coloca a mulher como uma auxiliadora idônea.
E essa auxiliadora não às vezes a gente fica pensando, tá só para dar uma ajuda. Não é isso. É para completar justamente aquilo que o homem não conseguiria fazer. Sim. Porque era um completar. É o que um falta no outro. A humanidade é a humanidade com um homem e uma mulher, ambos unidos. Então é esse o papel essencial. O problema é que muitas vezes falta perceber que nós precisamos ser um cordão de 3 dobras, ou seja, é Deus, o marido e a mulher, e todos entrelaçados, para que tenha essa força. O que acontece muitas vezes, tanto dentro de relacionamento já de casais ou até de namorados, vamos dizer assim, porque tem muitos jovens aqui me assistindo, são as dificuldades de compreender o temperamento um do outro. Porque às vezes um tem um determinado temperamento, o outro tem um temperamento diferente. Como às vezes eu não tenho a percepção minha, não me conheço, eu não conheço o outro, às vezes eu quero que o outro vá agir da mesma maneira que eu. Só que tem a questão da criação, foi criado num lar diferente, numa cultura diferente, de uma forma diferente. Tem o seu próprio temperamento, que ele já nasceu com aqueles aspectos ali, certo? Então às vezes acaba acontecendo. Mas a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que é o ferro que afia o ferro. Então é nesse constante afiar, nesse constante conviver, é que a gente vai se afinando. Eu vou citar um exemplo bem simples na minha casa, né? Eu tenho um temperamento colérico, então sou uma pessoa assim que já quero resolver, quero tudo organizado. Meu esposo é fleumático, então é aquela paz em pessoa. E aí o que acontece? Deus foi tão sábio nesse sentido que eu tive que aprender com ele determinadas situações para me acalmar, porque eu precisava esperar o tempo de Deus, não era da minha maneira, né? E da mesma forma ele também tomar certos posicionamentos. Por isso que é um aprendizado, né? E por isso que há esse completar. Agora eu não posso competir. E isso que é o problema que eu vejo de meninas hoje. Você vai para o mercado de trabalho para competir com o homem. Não, você não tem que ir para o mercado de trabalho para competir com o homem. Nem no trabalho secular, nem no trabalho religioso. Você não está lá para competir. Você está lá para Deus colocar no seu lugar, porque tem um lugar certo para você, no seu propósito, com um propósito definido e no compartilhar. Porque é por isso que nós fomos colocados juntos. E é nessa questão de relacionamento também de jovens, né? O quanto é importante, e reafirmando então a questão da identidade, porque os jovens ficam perdidos tanto com as influências quanto com o ser jovem, né? Ali a transição adolescência, juventude, então fica perdido na sua identidade, e aí entra num relacionamento, e aí, como a senhora falou, tenta fazer o outro entrar do seu jeito, sendo que ele não tem a sua própria identidade. Então, a importância, reforçando, da nossa identidade em Cristo, tanto para relacionamentos futuros, quanto para profissão, porque isso também vai levar a gente a querer transformar o ambiente da nossa forma, né, do nosso jeito. E sobre as mulheres saberem o seu posicionamento e a hora certa, a senhora tinha comentado sobre Jael. Isso, uma mensagem até que eu tinha deixado preparada aqui, que até a frase é um trocadilho, né? Usando os temas aqui, lute como uma mulher. Por quê? E aí vou citar o texto lá, que está lá no livro de Juízes, no capítulo 5, não vou fazer a leitura, mas quem quiser acompanhar, só para poder ter esse acompanhamento, ali a partir do versículo 24 em diante, que fala a respeito de Jael, né, do 24 até o 27, que fala a respeito de Jael. Então nós temos aqui uma batalha, né, onde um poderoso general vai parar dentro da tenda de Jael, né, e quem vai vencer a guerra, quem vai utilizar estratégias, né, vai ser Jael. Por quê? E aí, por que a questão de lute com a mulher? As mulheres, nesse tempo, elas não utilizavam armas de guerra, espada, escudo, elas não iam para a batalha. Qual que era a função das mulheres? Era de montar tendas. Então, ela vai vencer a batalha, ela vai derrotar um general poderoso, que inclusive, tudo na Bíblia tem um propósito de estar ali, não é por acaso, né? O Cícera era um homem que fazia mal às mulheres, inclusive, né? Tinha um posicionamento, e aí Deus usa ela nesse sentido, sim, né? Então foi bastante interessante ali, que ela utiliza das ferramentas
que era para cuidar, para fincar ali as tendas, no caso, para vencer a batalha. E a Bíblia diz ali no final que ele caiu aos seus pés. E para que nós vençamos as dificuldades, para que a gente supere os problemas, para que a gente vença o inimigo, a gente sabe, né, e como mulher, que eu tenho que lutar como uma mulher, com as armas que Deus me deu como mulher. Eu não tenho que... Ela não foi lá para a batalha, ela não desceu lá para pegar uma espada para matar o general. Não, ela venceu com as armas que ela tinha, que as mulheres utilizavam. Então, por isso que é importante a gente pensar, como mulheres, quais são as armas que Deus tem colocado na nossa mão. Então, ela acolheu aquele general, ela teve todo um cuidado, ela teve todo um preparo e acabou vencendo a batalha, né? E foi louvada no povo de Israel por causa dessa atitude dela. Mas o ponto principal é pensar que nós somos formadas mulheres para lutar como mulheres e não como homens. Por que tem muita mulher hoje cansada, frustrada muitas vezes na sua vida, no trabalho secular, enfim, em todo geral? Porque ela não consegue compreender que Deus deu armas para ela, Deus deu ferramentas para a mulher. E aí vai lá tentar lutar como o homem faz, ou como o homem age, ou como o homem lida. Só que Deus colocou na sua palavra papéis distintos para o homem e para a mulher. Quando eu, como mulher, começo a agir com papéis diferentes, aí que está o problema. E aí nós temos mulheres estressadas, porque elas não conseguem muitas vezes entender a posição que Deus deu como uma auxiliadora, né? Eu estou auxiliando, eu não sou obrigada a aguentar tudo sozinho. Não precisa isso, né? Sim. Não precisa. E também a questão da dependência, né? Tipo, eu não preciso compartilhar com meu esposo, ou eu não preciso de um esposo, eu não preciso de um homem ao meu lado, né? Eu posso muito bem fazer tudo isso sozinha. E aí entra a questão de que, não, a gente também pode dividir esse fardo, né? E não se sobrecarregar sozinha, não tentar tomar as rédeas e não tentar também agir daquilo que não nos cabe, né? Outra coisa sobre nosso valor, então, em Cristo, irmã Ana Paula. Sobre as meninas e as suas vestes. O que a senhora tem a nos dizer? Bom, as vestes eu acho que falam muito a respeito do meu eu, né? Do individual. É a informação que você está transmitindo. Então, eu penso assim, como filha do rei, eu vou me posicionar e vou me vestir como filha do rei. Como embaixadora do céu, né, como alguém representante do reino, eu vou me vestir como um representante do reino. Então eu não preciso utilizar da cultura do mundo para passar essa informação. Então vou usar aquilo que Paulo fala a respeito da vestimenta das mulheres, eu poderia trocar pela palavra bom senso. Porque se você vai num fórum, por exemplo, você não vai entrar de qualquer maneira, né? Nem é permitido isso. Então existem locais certos para determinados tipos de vestimenta, mas principalmente em qualquer lugar que a gente vai, né? A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas que muito de perto nos rodeia. Então, qual é a mensagem que eu estou passando como identidade de cristã? O que eu quero que a sociedade, que as pessoas vejam? Qual é o meu posicionamento? Eu tenho que andar de acordo com aquilo que o mundo diz, com uma exploração muitas vezes do corpo feminino. Eu preciso mostrar o meu corpo para ser aceita. Então eu não tenho uma identidade própria. Eu dependo que outra pessoa diga como que eu tenho que andar, sendo que a palavra do Senhor já me fala em andar de forma modesta, ou seja, o bom senso de saber se eu sou filha do rei. Em qualquer lugar que eu vá, eu vou me apresentar como uma princesa, né? Vamos colocar esse aspecto, né? Sim. E se sentir assim, né? E eu vejo muitas meninas, às vezes, têm uma dificuldade de se aceitar a si mesma, né? De se olhar no espelho. Primeiro, eu sou um ser criado por Deus. Meninas e meninos. Então, eu sou um ser criado por Deus. Só isto já é essencial. Então, eu sou filha. Então, se eu sou filha, eu tenho uma paternidade em Deus. E se olhar, e se amar, e ver esse ser maravilhoso que o Senhor criou.
pensa em todos os processos de um corpo humano, de uma gestação, e Deus criou você, e a palavra diz que a sua imagem o Senhor os criou. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente tem que olhar no espelho essa imagem todos os dias e não ficar falando: eu tô cheia de espinha, porque eu tô isso, porque eu tenho problema, sabe? Não, esse olhar no espelho e dizer assim: eu sou uma imagem linda porque eu sou filha do Criador, eu sou criada pelo Senhor, né? Os meninos também têm essa questão da sua identidade, né? Não preciso que o mundo me diga que padrão que eu tenho que me vestir, ou que padrão que eu tenho que ser, ou de que modo que eu tenho que agir. Por quê? Porque a minha identidade está firmada em Deus. Isso, e nós somos templo do Espírito Santo, né? E aí, se a gente parar para pensar, Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. E nós somos o templo do Espírito Santo dele, e nós estamos nos deixando levar pelos padrões ou desvalorizando esse templo, tanto com vestes quanto com o autocuidado mesmo da sua saúde, alimentação, enfim, o desleixo com o seu corpo, sendo que nós somos templo daquele que nos criou. E então essas influências, às vezes a gente tem que parar e pensar: o que está me influenciando? E o que Deus quer de mim? O que eu sou? Pedir para o Espírito Santo também essa direção, né? Porque Ele nos direciona, Ele nos mostra que roupa vestir, em que lugar nós vamos andar. A gente sente a presença dEle, e a gente também sente quando aquilo não está agradando a Ele. Quando aquele local a gente tem que se retirar. Se aquela roupa, antes de sair de casa, aquela roupa não tá te deixando confortável, o Espírito Santo tá tocando no teu coração, troca. Às vezes é bonito, mas também é bonito porque a gente já tá acostumado a ver isso, né? Os padrões estão se tornando tão habituais a essa moda de expor o corpo, tá tão frequente que muitas vezes a gente passa despercebido e não vê que aquilo tá tomando conta da nossa mente, né? Tá nos desviando do nosso foco, do nosso alvo, que é Cristo. E aí, quando a gente se acostuma com isso, a gente acaba também mudando os nossos hábitos nestes padrões, né? Então é muito importante a nossa identidade em Jesus, nossos valores, nós estarmos reafirmando isso em Deus. Isso, eu acho que é perfeita a tua colocação nesse sentido. A gente precisa entender o nosso valor em Deus, né? E como fazer isso, que às vezes a gente pergunta: e agora como que eu vou checar essa resposta? Como é que eu vou saber o que Deus tem pra mim, né? Mas é fácil, pergunta pra Ele. Às vezes, assim, as pessoas têm dificuldade de entender que nós temos que ter um relacionamento com Deus, porque toda a sua palavra, em todo momento, nós vemos que é um Deus que é relacional, Ele quer se relacionar com você. Então, Ele se apresenta como um pai justamente pela essa questão da proximidade, de você poder chegar e falar pra Ele, né? E saber essa identidade. Até, isso agora já falando pra família, é muito importante o pai. O pai é muito importante na afirmação da identidade feminina. É o pai que vai determinar. Então, pais, né, falem para suas filhas que elas são lindas, né, que elas são importantes, né, que elas merecem coisas maravilhosas, que Deus criou elas para ter, né, não aceitar um relacionamento que não seja um relacionamento importante, né, e maravilhoso. Então, isso é importante, a figura do pai, né, ele dá essa proteção. Mas para nós, assim, saber identificar o nosso propósito em Deus. Todos nós nascemos com um propósito. Às vezes eu vejo muitas pessoas com dificuldade de entender qual que é o meu propósito. E aí ficam, bate cabeça aqui e ali, assumem várias funções, tem vários trabalhos, e não consegue perceber que Deus colocou dentro, você nasceu com habilidades, Ele colocou dons dentro de ti, depois mesmo tem essa possibilidade. E aí você muitas vezes fica circulando em situações e tendo dificuldades. Por isso que precisa buscar em Deus, saber que Ele vai te dar a resposta, Ele que vai te
te mostrar o caminho. E ter paciência de ouvir a voz de Deus, porque a gente só quer falar, né? Às vezes a gente só quer falar. Mas a gente não tem paciência de ouvir. É aquilo que Deus traz ao nosso coração. Que quando eu começo a ouvir a Deus, entender que Ele tem um futuro para mim, que se eu orar e se eu buscar dentro do propósito dele, que bom que o propósito dele se alinha, que o meu propósito se alinha ao propósito dele, porque o dele é sempre melhor que o meu. Ele sempre vai ter coisas melhores para mim. Às vezes a gente não entende porque muitas coisas nos acontecem e você fica triste, mas o propósito de Deus logo ali à frente vai te mostrar que Ele tinha algo melhor, que Ele tinha algo maior. E ter a paciência de ouvir o Espírito Santo trazer teu coração. Para que você tem um propósito? Qual é a sua identidade em Deus? Ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem um local para te trabalhar. Ele vai te colocar em lugares onde Ele quer, quando você tiver a paciência de esperar o tempo dele. Então isso é importante. Eu não preciso me precipitar, mas também eu não vou ficar sentada, né? Digo, agora vou esperar um anjo vir do céu me trazer aqui, né, a resposta. Então não acontece assim. A gente coloca muitas vezes a rotina, né? Tá sempre acelerado, fazendo a correria do nosso dia a dia, e a gente se esquece de perguntar para Deus que atitude tomar, qual decisão eu vou dar frente a este problema, ou qual resposta. E por esta rotina a gente vai tomando a direção por conta própria, né? Esquecendo de esperar em Deus, esquecendo de que muitas vezes a gente não vai ter a resposta na hora, a gente tem que esperar, porque o tempo dele é perfeito para tudo. E essa questão que a senhora falou sobre os meninos, sobre os pais, no caso, né? A reafirmarem para suas filhas o quanto elas são amadas, o quanto elas são lindas. Isso também me lembrou de que muitas vezes talvez alguns pais não souberam agir desta forma, não souberam reafirmar na vida da sua filha essa identidade, que elas são amadas, ou não tiveram um pai presente, mas nós temos Deus, né? Um pai que é tão amoroso, que está todos os dias nos reafirmando e declarando o quanto Ele nos ama, o quanto nós somos especiais. E se tem alguma menina que está nos assistindo que não teve essa afirmação na sua vida, ou não está tendo, que peça a Deus visão, direcionamento, né? E tenha essa intimidade com Deus para entender o quanto você é amada, você foi planejada e desejada por Ele, e você merece um relacionamento também com alguém que te ame, que te cuide, que te trate bem, porque você foi criada por um Deus muito amoroso. Isso é exatamente assim, sabe? Me veio à memória porque nós trabalhamos muitos anos também com grupos de jovens, e eu vi muito relato de jovens assim: eu não fui desejada pela minha família, tive dificuldade de relacionamento, não tive um pai amoroso, muitas vezes tive pais assim irritados, até violentos, e isso foi muito difícil assim ver muitas jovens sofrendo nesse sentido. Mas quando você apresenta Cristo ali, quando você apresenta Deus como aquele que te adota, Ele te adota realmente como filho, é essa palavra, adoção. Ele te adota e Ele te cuida e Ele te ama, e você se sente preenchido. Isso. Ele preenche essa necessidade que você tem de afirmar o que você não recebeu. Então, hoje, por exemplo, tem pesquisas que falam que as meninas que não tiveram pais presentes durante a sua vida, muitas vezes vão partir muito cedo para um relacionamento, vão ter problemas de relacionamento, inclusive, porque não tiveram a sua identidade afirmada, né, por um pai. Mas nós temos um Deus tão maravilhoso que Ele nos ama, Ele nos adota, Ele nos torna filho dele. E aí que eu falo, né, se eu sou filha do rei, eu sou princesa, né? Então essa identidade nossa como cristã que a gente tem que perceber, que você foi criada com um propósito. E até nesses problemas que você viveu, até numa história triste que talvez tenha ocorrido no teu nascimento, na tua vida ou na tua infância,
sabe? Deus te quis. Você não é um erro, você não está por acaso aqui. Existe um propósito de Deus na tua vida. Deus tem um valor muito grande, né? Há uma expectativa do Senhor para que você venha exercer aquilo que Ele tem colocado para ti. E como saber isso? Buscando nele a identidade. Quando você busca em Deus, quando você espera por Ele, todas as coisas vão acontecer no tempo certo. E também há frustrações, né? Quando a menina entra então nesse relacionamento colocando todas as suas expectativas daquilo que ela não recebeu naquele relacionamento, e aí tem a frustração, e aí, enfim, ou dá o término, e aí entra num outro relacionamento e vira um ciclo vicioso, assim, vicioso talvez não, mas entra num ciclo, né, de estar buscando esse preenchimento de que ela não teve, da identidade dela, de um pai presente, de um pai que reafirmasse isso, mas em Jesus a gente encontra todas as respostas, preenche todos os vazios, as frustrações, os traumas de infância também, que muitas vezes influenciam, e para que possa ter um casamento feliz e abençoado, porque se não leva essas frustrações também lá pro casamento, e aí cria um laço ali em volta também dessas expectativas, né? Vou aproveitar e vou fazer um comercial aqui. Eu tenho um livro que eu escrevi, que é muito usado na área de casais, que é Aproveita a Companhia, o Casamento por Princípios Bíblicos e o Prazer da Vida 2. Tem um capítulo específico que eu trato sobre uma Rebeca Parizak, que são critérios para o jovem que está procurando um relacionamento, né? Não existe aquela coisa assim, o Joãozinho vai casar com a Mariazinha porque Deus determinou. Aí não deu certo, porque não era de Deus. Isso, né? Bota a culpa em Deus em tudo. Não, na verdade não existe. Deus nos dá um livre-arbítrio, né? Para você tem a livre escolha da pessoa que você vai se relacionar. Porém, a Bíblia nos dá elementos, nos dá critérios para que você faça essa escolha mais acertadamente. Quando é que você faz a escolha mais acertadamente? Primeiro, quando você tem visão e entendimento da tua identidade. Então, eu já aconselho aqui a jovem, se você ainda não sabe qual é a tua identidade, você não conseguiu se perceber ainda como um indivíduo importante com propósito, não invista em relacionamento nenhum, porque a chance de dar errado é grande. Então, primeiro, busca a sua identidade em Deus. Depois que você tem a sua identidade firmada, aí sim, sabe, vai aparecer pessoa certa, de acordo com, você vai buscar dentro dos critérios da palavra de Deus, né? Eu falo muito das marcas do caráter de Rebeca. Rebeca era atrapalhadeira, era boa filha, boa irmã, era alguém decidida. Então tudo isso é característica, gurizada. Vai procurar lá no futuro, olha bem como é que é, porque depois não adianta chorar. Mas é importante ver esses aspectos, porque isso tudo influencia. Eu escrevo meu livro com uma analogia de uma viagem. Cada um sai de casa com a sua bagagem. O problema é que agora vocês têm uma mala só. Né? Então tem que colocar tudo dentro de uma mala. E como é que faz? Né? Então tem coisas que você vai ter que abrir mão. Aí que tá quando diz, a jeito que eu quero tem que ser certinho. Não, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que aprender a conviver, né? Mas aí tudo vai partir da questão de valor. Eu trago relatos de histórias de pessoas verídicas, só que eu não coloco o nome em preservação das pessoas, né? Mas situações de jovens que casaram precipitadamente ou saíram de casa de forma precipitada, justamente por essa falta desse carinho, dessa atenção, principalmente da figura do pai, foram para um relacionamento, muitas vezes tiveram filhos, e as consequências que surgiram depois disso, porque é mais difícil tu resolver um problema do que evitá-lo. Então, quando a gente espera em Deus todas as coisas, para tudo, para tua profissão, para um futuro relacionamento, para as decisões que você vai tomar no dia a dia, sabendo qual é o meu propósito diante de Deus, qual é o meu valor. Deus me formou para quê? Com um propósito definido e principalmente para glorificar o seu nome. A minha vida está sendo usada para glorificar Deus. Como que eu posso glorificar mais a Deus? Através dos meus relacionamentos com os meus amigos, do meu posicionamento como cristã, como jovem cristã. Como que eu estou influenciando meus amigos ou eu estou sendo influenciada por eles?
né? Eu tô sabendo influenciar onde eu estou, ou estou recebendo a cultura e estou sendo influenciada? Então, às vezes eu vejo assim muitas meninas com posicionamento já, com ideias e ideologias que são do mundo e não são da palavra de Deus. Às vezes se fala muito na postura da mulher, mas a Bíblia tem um posicionamento para a mulher. E quando a gente vai ver, às vezes se fala assim, porque a mulher tem que sair para o trabalho. Ué, não leram a Bíblia. Tá lá em Provérbios 31. Tem tudo. Tem tudo. Então, aquela mulher lá, né, não tem nada de pacata e nem de alguém que não tinha uma função. Pelo contrário, era uma mulher proativa, empreendedora, porque ela trabalha, ela dá ordem para suas servas, ela é reconhecida na sociedade, porque as pessoas por onde elas passam, essa é a esposa do fulano. Então ela tem um reconhecimento, ela tem uma posição, ela não está alheia dentro de uma sociedade, ela faz parte desta sociedade e a modifica. É o que Paulo diz, que nós temos que transformar o nosso entendimento, né? Mas não ser conformado com esse mundo, mas transformado pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, quando eu entendo que na palavra do Senhor tem ferramentas para eu entender o meu valor, eu descubro em Deus o meu propósito, bom, aí é uma ferramenta, é um vaso, é algo maravilhoso para ter um futuro brilhante nas mãos de Deus. Sim, que bênção, né? E agora, ouvindo essa sua fala, eu percebi que nós precisamos também reafirmar a identidade e o valor dos homens, né? Porque eles têm um papel também importante. E o quanto isso influencia também nos seus relacionamentos, né? A gente tem que reafirmar e trazer essa identidade também à tona, no sentido de falar, porque nós falamos muito das mulheres, porque elas se sentem hoje em dia inferiores, ou enfim, essa cultura, mas para os homens também, às vezes, eles acabam sendo acuados, abafados, no sentido de que, tipo, as mulheres, agora o assunto é as mulheres empoderadas. E onde é que fica a função deles, né? Onde é que eles atuam agora? É importante, assim, ver esse papel, né, do homem, porque, como eu falei, não é uma concorrência, né, é um complemento. Então, ambos se complementam. Por isso que cada um é feito para determinados aspectos. Eu acho interessante isso, porque até o nosso cérebro, o cérebro masculino e o cérebro feminino, ele tem aspectos diferentes, né? Por exemplo, né, vamos usar a ciência, né? O homem, ele tem uma visão espacial diferente da mulher. Nós, mulheres, temos uma visão de direção bem simples. Por exemplo, viagem, né? Eu saio viajar, eu sei, digo, entra aqui, sai ali até a estrada tal, né? Mas se eu tiver que estacionar, isso que eu tenho carteira há 20 anos, né? Mas se eu tiver que estacionar, Senhor Deus tem misericórdia, eu vou achar a garagem mais próxima que eu possa sair, né? Ou se não, vou caminhar mais. O meu marido, se tiver uma minúscula vaga, ele vai botar o carro ali, pronto. Por quê? Porque isso é muito das diferenças de cada um, né? Dentro da ciência eu tô falando. Mas na palavra de Deus, né, nós temos aspectos. Por isso que Paulo fala, quando Paulo fala em Efésios, quando Paulo fala a Timóteo, quando Paulo nas suas cartas fala sobre o papel do homem e da mulher, ele coloca aspectos bem distintos para cada um. No meu livro eu cito uma analogia, por exemplo, quando você está... a minha filha do meio fazia muito isso, né? Às vezes tá saindo para ir pra igreja apurada e aí ela botava o sapato trocado. Ficava o pé direito no esquerdo e o esquerdo do direito, né? E aí, o que acontecia? Lá pelas tantas, ela se dava conta, ou a gente dizia, troca o calçado que vai machucar o pé. E não, ela assistia e ia. Muitas vezes os casais estão assim, estão com os papéis trocados, né? O pé tá diferente. Por exemplo, por que a Bíblia fala para o homem amar a sua esposa? Porque esse é o padrão de Cristo. Amar como Cristo amou a igreja. E qual é que é o padrão de Cristo como amou a igreja? Deu a vida por ela. Agora, essa mulher, né, ela se submete. O que é o submeter? É aceitar o amor desse marido, e se complementar. Então, tem um aspecto, e um depende do outro, né? Um está atrelado ao outro. Agora, por exemplo, a mulher, ela não foi criada para tomar a liderança da família.
certo? Embora tenha mulheres que tenham cargos, tenham funções de trabalho, que exerçam liderança, ela não foi formada para ter a liderança da família, porque isso Deus chamou o homem. Quando houve a situação lá no Jardim do Éden do pecado, quem é que Deus chamou para cobrar a situação? Foi Adão. Então há uma responsabilidade sobre o homem. E quando a Bíblia fala, convém ao bispo, convém ao presbítero, elenca uma série de situações que ele seja. Então, porque o homem vamos dizer a analogia, ele é o pastor da sua família. Então a família é uma pequena igreja. Então o homem é o pastor. Como pastor, ele tem que exercer o sacerdócio, a liderança desta casa. É o saber para onde é que tu vai. Vamos ser bem sinceros, é o saber para onde é que tu vai. Eu conheci situações de mulheres e casamentos que estavam assim à beira de um divórcio. Por quê? Porque o homem não tinha uma decisão dentro de casa, porque o homem não tinha uma postura. E aí a mulher via aquilo ali, queria resolver, às vezes ia assumir a função da liderança da família, o que não é para ela. Aí ela ficava estressada, daí ela ficava cansada. Então isso já começa agora, meninas, né, que estão aí num namoro ou estão pensando num futuro. Essas posturas são diferentes. Ele é melhor que eu. Não tem nada de melhor ou pior. A questão é complementar. Um complementa o outro. Então, assim, tu quer uma coisa mais difícil que te dá vida pela esposa? Então é o padrão do homem, tem que dar vida. Então, para a mulher é menos cobrado no sentido de vai respeitar ele, né? Mas então, precisa ter esse posicionamento, né? O rapaz ter esse posicionamento no futuro relacionamento, ele saber que ele é o provedor. Eu vi muitas mulheres assim, matando de trabalhar, e o marido às vezes não tendo essa postura. Então, acaba com o relacionamento. Então, o homem é o provedor do lar, o homem é o protetor do lar, o homem é o sacerdote do lar. Quando a mulher vê que ele não tem essa função, às vezes ela quer tomar, e aí que é o problema. Sim. Nós vemos Jezabel fazendo isso, né? Tomou lá a liderança do reino. Então, causa problemas na família, causa problemas no relacionamento, e isso você já vê no início, já vê dentro do namoro, né? Então, se o rapaz não tem compromisso, e aí que tá, muitas vezes, se ele vai ter uma atitude, ele é um machista, ele é isso, é aquilo, né? Hoje tudo é isto, né? Tudo é isto. Mas a ideologia tá criando homens fracos, tirando a percepção de masculinidade dos homens e transformando mulheres e tirando dela a questão da sua feminilidade, né? Porque eu tenho que ter a percepção da minha feminilidade. Porque é desta maneira que Deus me formou, e ali que temos as armas, os atributos, a forma como que Deus formou essa mulher dentro da minha identidade. Eu não preciso concorrer com o homem, eu não tenho que tomar a liderança da família, eu não tenho que ser, sabe? Isso causa muito problema. E essa questão do homem ser o líder, né, do lar, da família, isso não tira o dom, ou enfim, a função também de que a mulher, ela pode ser líder, não ali no contexto familiar, mas líder no seu trabalho, líder na igreja de um departamento. A mulher tem também esse espírito de liderança, tem também essa iniciativa, tem esse dom, mas é importante saber que no lar, dentro da família, dessa instituição, o líder é o seu esposo, né? E ele tem, e os meninos, os homens, ter essa visão de que eles precisam ter a visão da família, de, como a senhora disse, de direcionar, né? Saber para onde que eu vou levar minha família, que decisão eu vou tomar pelo bem de todos. Esses aspectos, né? Que não tiram da mulher a sua feminilidade, nem do homem a masculinidade. Assim, já que nós estamos falando para jovens, falar para os meninos, né? Então, já começa agora, né? Sabendo que vai ter que proteger, que ele vai ter que ter essas posturas, né? E uma coisa interessante quanto à questão de liderança, o bom líder não é aquele que manda, o bom líder é aquele que inspira, né? Então, assim, para a mulher amar o homem, tem que ter admiração. Ela tem que olhar assim, poxa vida, né? Então, e isso é construído. Como que esse homem vai construir essa admiração? Como que esse rapaz aí que está interessado numa menina vai construir essa admiração? Com a postura, com o posicionamento, com o valor, com a sua percepção do meu eu em Deus, né? Então isso é essencial dentro, vamos dizer assim, dentro de um namoro, né? E
dentro dos parâmetros bíblicos, é claro, porque quando às vezes a gente fala casamento e namoro, tem coisas que não se misturam, né? Por exemplo, a Rebeca, ela foi com o véu, quando ela chegou perante Isaac, ela estava com o véu, ou seja, ela preservou a pureza até o momento deles terem o casamento. Então, isso é importante também para um relacionamento cristão, já que nós estamos falando de jovens, né? Preservar, porque a intimidade do casal é uma bênção dentro do casamento. Fora isso, muitas vezes pode criar sérios problemas para os jovens, né? Já que eu estou falando para jovens aqui. E isso é perigoso, né? Dentro da esfera da percepção de valor, porque eu perco a minha noção de valor. Muito bem. Eu acho que a senhora pode, então... O assunto está muito bom, nós temos muita coisa ainda para conversar, muitos temas a abordar, mas queria que a senhora desse, então, um conselho para os jovens, e também falar um pouco do seu livro. Onde é que a gente encontra, como é que a gente faz para ter também essas orientações, essas dicas. Muito bem, então eu vou começar falando do meu livro, né? Que tá aqui uma palavra de uma mulher que já passou dos 40, não muito, né? Mas passou. Mas que escreveu um livro aos 40 anos. Então, meninas, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, não é esperar o tempo dele, que a gente vai fazer coisas extraordinárias e inimagináveis no papel que Deus nos criou para ser, né? Então, este livro, por enquanto, eu tenho comigo algumas cópias, né? Eu não fiz muito, porque também foi tudo do meu salário de professora que a gente fez, né? Então, ainda tenho algumas cópias comigo. Quem quiser adquirir pode me entrar em contato e tudo. Ele fala o aspecto dentro do casamento, mas eu tenho um capítulo especial que eu falei que eu quis inserir justamente para os jovens, porque eu falei assim, é muito mais fácil você evitar um problema do que corrigir um problema que está estabelecido. Então, eu aconselho jovens, antes de você entrar num relacionamento, leia tudo que você puder sobre casamento, sobre relacionamento cristão, para que lá no futuro você tenha, porque às vezes assim, naquela ânsia, naquela ilusão, né, daquele amor, naquela paixão, muitas vezes a gente perde um pouco da razão em si, de ver quais são os aspectos, porque você não está vendo que a pessoa, muitas vezes, não é a pessoa certa, ou às vezes é a pessoa certa, mas não é o tempo certo, né? Então isso aí é uma coisa importante. Às vezes a pessoa é a pessoa certa, mas não é aquele o momento, né? Então, de não se precipitar, esperar o tempo de Deus. Então, uma palavra para os jovens que estão aqui me escutando, né? Procurar buscar no Senhor tanto o seu valor, o seu propósito, para que o Senhor me formou, qual é o objetivo que o Senhor me formou, para que Ele está me direcionando, e o Senhor vai te direcionar para aspectos da tua vida profissional, porque eu sei que é um momento em que muitos estão pensando o que eu vou fazer de profissão, qual é o caminho que eu vou percorrer. Muitos estão pensando até mesmo na sua vida ministerial, né, lá no futuro, ou agora. Eu digo jovem não é futuro da igreja, jovem é presente da igreja. Inclusive até nós tivemos agora, último trimestre, falando sobre avivamento. Os movimentos de avivamento começou no grupo dos jovens, então foram os jovens que começaram. Então o jovem é o presente, ele não é o futuro, é o agora. Então é nesse momento que você precisa saber, bom, Deus me colocou aqui com um propósito, quais são as características, o que eu faria de graça, sem precisar receber nada para o resto da minha vida. Então começa aí, Deus vai colocar dons na tua vida, todos relacionados com coisas que você já nasceu. Então é tudo um processo que Deus vai te transformando, vai te amadurecendo, para que lá no futuro você vá vivendo as bênçãos que Deus tem. Isso tanto para meninos quanto para meninas é fundamental. Esperar o Senhor, né? Eu posso dizer assim que na minha vida, meu testemunho com Deus, eu não perdi tempo, ter esperado em Deus, ter buscado em Deus qual seria a minha profissão, ter esperado o tempo certo e a pessoa certa para um futuro casamento. Inclusive das minhas amigas da minha época, claro que há tempo atrás, né, tipo 20 anos, era vovó já, né? Mas assim,
não perdi o tempo de ter esperado o relacionamento certo. Então, tudo foi um trabalhar de Deus. Então, eu tenho isso como exemplo da minha vida, que quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus e busca no Senhor o propósito, todas as coisas vão ocorrer. Sem eu precisar me apurar. Sem eu precisar arrombar a porta, porque a porta vai abrir, né? E tendo esse aspecto. Então, assim, o que eu tenho a dizer para os jovens que estão me escutando, né? Essa questão do seu valor. Que o Senhor, Ele te ama. Você não está aqui por um engano, você não é um acaso, você não é um erro, você é um propósito que Deus formou. Basta você buscar nele para entender qual é a realização que Ele tem para a tua vida, qual é o papel, né? E meninos e meninas têm papéis distintos, têm importância para o Senhor e precisam buscar nele essa reafirmação, e saber que quando eu coloco tudo da minha vida nas mãos de Deus, as coisas vão ocorrer no tempo certo. E aí eu vou viver aquilo que eu jamais pensei em viver, né? Porque isso é ser filho de um Deus tão poderoso, que coloca situações na tua vida, que te coloca em momentos de realmente te tira do monturo e te faz sentar entre os príncipes da terra. É exatamente isso. Então te tira lá de baixo e te coloca onde Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas quando eu entendo o meu valor no Senhor, quando eu entendo o meu propósito, bom, aí é 50% do caminho andado. Amém. Amém, muito obrigada por essa palavra. Me empresta aqui o livro então, irmã, porque eu gostaria de fazer um comentário de alguém que já leu alguns capítulos dele, não foi todo. E não é só para quem já é casado, né? Para os jovens também. É um livro que te orienta, tem relatos de experiência, mas no final de cada capítulo ele tem algumas perguntas, ele te leva a orar, a buscar em Deus a sua identidade, a curar algumas feridas, alguns traumas. Então é um livro que além de te orientar, ele te leva também a se aproximar mais de Deus. E eu recomendo, adorei, olha, gostei muito. E que Deus abençoe mais. Esse podcast então, pessoal, tá se encerrando. Eu acho que a Pri pode vir aqui conversar um pouquinho comigo. Muito obrigada, irmã Ana Paula, que Deus abençoe sua vida, sua família. E então, Pri, o que tu tem também a nos falar sobre esse podcast? Eu adorei, eu gostei do tema, eu acho que é muito importante, que é algo que nós jovens precisamos ter firmado em Deus e a nossa intimidade também. Pois é, esse assunto é muito necessário nos dias que a gente vive, né, na sociedade de hoje. Infelizmente, o mundo tenta dissociar de todas as formas os nossos valores como mulheres, como jovens, tudo que a gente acredita, principalmente para os cristãos, é muito bem distorcido, infelizmente. Então, a gente sempre tem que estar procurando entender a verdade, né? Que nem a legenda que estava na publicação, a verdade que a Bíblia nos fala, que essa sim é o verdadeiro valor. E o quanto é importante a gente também... nós precisamos, porque nós vivenciamos isso no dia a dia, tanto na faculdade, na escola, as influências ou as amizades que estão ali conosco, e a gente precisa influenciar eles, né? Então a gente precisa saber o nosso valor, saber a nossa identidade e não nos deixar que estes ambientes venham influenciar a nós, mas que a gente possa se posicionar, tomar uma atitude, falar e ter convicção daquilo que nós estamos fazendo ali, né? Daquilo que nós estamos pregando, daquilo que nós estamos comentando com esse grupo de amigos, de colegas. Exatamente. Quando a gente entende, então, a nossa identidade, tudo muda, né? Porque eu acredito que quando a gente entende a nossa identidade, o valor que nós temos para Cristo, né? Como é que é esse tema? Tudo vai mudar, e isso é a base para tudo, então é muito necessário. Agora, nos próximos episódios, nós vamos estar trazendo mais convidados, vamos estar também de uma forma diferente, falando ainda sobre esse assunto, não só especificadamente para as meninas. Isso. E vai ser uma bênção, né, Manu? Com certeza. E então, também para os próximos, vamos trazer assuntos mais voltados para os homens, para os meninos, jovens cristãos, e trazendo mais assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, daquilo que nós vivenciamos. Mas, por hoje, era isso, né? Vamos encerrar, então? Vamos encerrar.